Muito obrigado. Muito boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui nesse espaço com todos vocês. E tenho bastante slides para trabalhar. Eu vou tentar acelerar aqui com vocês. Então, mais uma vez, muito boa noite. Agradeço muito ao Márcio, ao César, à Érica por estarem aqui dividindo espaço comigo e todos vocês. Eu quero que alguém me responda se estão vendo a minha apresentação. Sim. Ok, qualquer coisa aí vocês, por favor, me avisem, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de que vocês que tenham um leitor de QR Code, vocês podem apontar aí para a tela que vai abaixar o PDF da apresentação, tá? Enquanto isso, eu vou falando dos tópicos dessa apresentação. Então, o primeiro aspecto, eu quero apresentar uma referência teórica sobre as tecnologias da informação e da comunicação. Quero conceituar isso com vocês. Quero mostrar exemplos de pesquisas sobre tecnologias da informação e da comunicação e atividade física. O meu quinto ponto é explanar ações de atividade física e tecnologias da informação e da comunicação junto ao GEL da UFRN. E finalizarei sintetizando pontos relevantes desta temática. Então, nesse sentido, queria começar dizendo que nós humanos, vivemos em diferentes tipos de ambientes. E um dos ambientes de muito apreço de muitos humanos é o mar, né? E eu queria usar as ondas do mar, como uma analogia com essas tais tecnologias, né? Então, assim como as ondas do mar são um ambiente, né? Nesse caso, muitos chamam de um ambiente natural, né? As tecnologias da informação e da comunicação são um outro tipo de ambiente, e que às vezes extrapola para algo que a gente chama de ambiente virtual, né? Mas os sapiens, né? Nós sapiens, né? Temos esse impulso de domínio por os ambientes, né? Então, tá aí a onda do mar e as ondas de Nazaré, né? Sendo surfada ali, né? Um lugar impensável de se estar. O ser humano com suas diferentes ciclos de revoluções, né? Cognitiva, agricultura, científica, nós estamos nesse constante desafio, né? E segundo Peter Sloterdijk, né, esse livro aí do professor de Educação Física e filósofo Paulo Giraldelli, né, ele vai falar sobre as antropotécnicas, né? Então aí exemplificada aí nessa onda, né, uma pessoa fazendo o seu jacaré, né? Isso é uma antropotécnica, né? Muitas pessoas pensam que tecnologias são apenas implementos, smartphones, né? Muito pelo contrário, né? As tecnologias envolvem também as tecnologias corporais, né? E o que dizer, né, das primeiras pranchas de surf, né? As primeiras ferramentas tecnológicas para surfar, tal qual aí o surfista peruano, né? E aqui vou esnobar um pouco as pessoas dos outros estados, né, do Brasil, mas aqui está um exemplo, né, de TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação. Nós podemos, por exemplo, observar, né, o campeonato mundial de surf em tempo real, no ano passado, onde o potiguar Ítalo Ferreira foi campeão, né? Mas, então, nós temos esse potencial incrível, né? E eu queria que vocês assistissem agora a um brevíssimo vídeo que ilustra essa capacidade, né, do ser humano, né, de se adaptar ao meio, de usar suas antropotécnicas, de desenvolver ferramentas
e de desenvolver e utilizar ferramentas tecnológicas tal qual as de tecnologias da informação e da comunicação. E aqui, né, não satisfeito com o ambiente natural, no caso as ondas do mar, né, os humanos, os sapiens, nós desenvolvemos até uma segunda vida. Então, aqui está uma garota que vai curtir o seu dia de lazer, podendo, por exemplo, surfar, né, virtualmente. Por que não? E eu, quase no fim dessa primeira parte teórica, né, quero indicar, né, a obra do Pierre Lévy, um filósofo francês, que vai falar sobre o que é esse virtual, né, que relativiza esse conceito de virtual. Agora, preste atenção que essa resenha crítica sobre o livro, eu destaco um ponto aqui, né? Lévy faz questão de humanizá-la. O quê? Humanizar essa virtualidade, né? Mostrando que 3 processos que fizeram emergir a espécie humana, a linguagem, a técnica e as instituições sociais complexas, estão imbuídos de um movimento que encerra um potencial, um devir outro, e caracteriza o virtual. Enfatiza que o uso da virtualização, cada vez mais presente no nosso cotidiano, amplia as potencialidades, criando, inclusive, um novo modo de aprender e de pensar. Bem, com isso eu encerro a primeira parte e o meu segundo ponto, os meus amigos sabem o quanto eu gosto da Barça, né? Então aqui eu vou usar a Wikipédia e acreditem, né? Nesse caso aqui vai ser válido, né? Tecnologias da informação e da comunicação, aqui um conceito, né, de dicionário, nada mais tecnológico do que isso, né, uma biblioteca virtual, consiste em uma tecnologia da informação, bem como quaisquer formas de transmissão de informações, e correspondem a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres. Dito isso, usando aqui outro recurso tecnológico, uma ferramenta de pesquisa, né, uma base de dados da internet, utilizando as palavras atividade física e tecnologias da informação e da comunicação, apenas esses 2 termos, aparecem 811 resultados, e vocês veem, né, graficamente, uma tendência ao aumento, né, da produção das pesquisas considerados os 2 termos. Mas o escopo desse encontro é elaborar um pouco o estado da arte, né, dos estudos acerca disso, né. Então, novamente, né, como exemplo, né, PubMed, né, poderia usar outras bases, mas ao pesquisar por meta-análises, foram encontradas 6, né, nos últimos 10 anos, né, então de 2010 para cá, foi isso que foi possível encontrar nessa base de dados. Tá? Neste periódico, né, encontrei uma meta-análise do ano de 2011, que fala, né, justamente sobre as intervenções online, né, relacionadas a campanhas para mudar, né, comportamentos saudáveis. E muito interessante o que a gente vai poder observar dessa meta-análise. Por exemplo, né, o fato de que foram encontrados, né, 1.587 textos, e desses, né, ao final de todo o processo de seleção, né, exclusão, foram incluídos, né, no final 31 estudos. E aqui aparece os cálculos de efeito, né, desses estudos, né, mostrando, por exemplo, a tendência, como vocês podem observar aqui no gráfico, né, de que a maioria dos estudos, né, encontrados, né, indicam, né, um tamanho de efeito no sentido positivo desse efeito, né, do uso das
tecnologias da informação e da comunicação, visando a modificação de hábitos. Aqui, hábitos de comportamentos de saúde de uma forma geral, incluindo atividade física. Então, não é somente atividade física, né? Mas nos faz pensar que há, sim, já algum indicativo de alguma evidência para mudanças comportamentais de hábitos saudáveis, né? Usando as tecnologias da informação e da comunicação. Então, saindo de uma meta-análise em 2011 e chegando a um estudo mais recente, e também abordou a questão das tecnologias da informação e da comunicação na promoção de um comportamento de estilo de vida saudável, né? Só que aqui já há uma revisão de escopo, né? E aqui é importante destacar esse personagem, né? A Emma. Né? A Emma é um personagem muito importante nos nossos dias, né? No Brasil também. Mas vamos ver o que é esse negócio da Emma. Né? Então, fazendo as buscas em bases de dados, né? A citar essas 4 que foram utilizadas aí, como, por exemplo, o Web of Science, né? Num período de 2008 a 2018, né? Usando esses termos, né, essas palavras-chave, né, destacando ali a tal EMA, né? EMA é nada mais nada menos do que avaliação momentânea e ecológica, né? Então, esses aplicativos de celular, né, que são usados com acelerômetros, né, tecnologias embarcadas, né, que permitem você monitorar, por exemplo, a atividade física e determinados comportamentos dos seus usuários, né? E foram dos 297 artigos encontrados já eliminados os duplicados, né? 74 textos foram selecionados para essa revisão de escopo, né? Uma das coisas interessantes dessa revisão é o fato de que, além dos dados de atividade física, como, por exemplo, aqueles obtidos com acelerômetros, essas tecnologias dessa sigla EMA, né, permitem você fazer associações e correlações com outras variáveis, né? Então, aqui está exemplificado, né, como, por exemplo, dados sociodemográficos, como onde mora a pessoa, né, por exemplo, né, o estado psicológico dela, incluindo também, né, índice de massa corporal, etc. E incluindo também sono, né, que é uma coisa extremamente importante nessa gestão de aspectos de qualidade de vida, né? E quando a gente faz esse tipo de estudo, né, a gente tem que ficar atento à sua qualidade, né? Então, aqui no artigo eles mostram, né, a análise dos vieses, né, que podem, digamos assim, comprometer o estudo, né? E aqui está classificado nas cores, né? O baixo risco, né? Que está em verde, o médio em azul e o alto em vermelho. Então, a gente vê que a maioria dos estudos dessa revisão de escopo são estudos prognósticos. E a minoria, no gráfico de baixo, né, são os estudos experimentais e quase experimentais. Né? Vocês veem pelos números, né? E é óbvio, né, que, como está mostrando aqui a imagem, os estudos quase experimentais e experimentais são aqueles que têm menor risco aí de vieses, né, que podem comprometer, né, os estudos. Então, mostrando que é preciso avançar muito, né, nesses estudos de característica experimental, quase experimental, né, ensaios clínicos randomizados. O que mostra aqui, né, eu não vou mostrar os 74 estudos, né, mas só esse print dá para a gente ter uma noção, né, primeiro, né, olhando para a primeira coluna, predomínio absoluto nos Estados, pesquisas, né, na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e com um predomínio aí no público adolescente e infantil. E na coluna mais à direita, né, vocês vão ver as abreviações, né, de L para estudo longitudinal, P para estudo prospectivo, né, e NI não intervenção. Então, vocês veem que o estado de arte mostra muitos e muitos estudos, né, sobre isso, com essas características, né? E poucos que tem, né, como esse R aqui, que é randomizado, né, ou CG, que tem grupo controle.
Então, é preciso avançar bastante, né, nesse sentido, né? Eu queria sumarizar aqui algumas coisas, né, mas vocês vão poder, baixado aí o material, vocês vão poder ler, né? Queria colocar aqui no final, né, a metodologia pode ser estendida quando o EMA, né, for combinada com essas tecnologias, as várias utilizadas, né, sensores como acelerômetros, etc., contidos nesses aplicativos de celular e usados para avaliar, inclusive, outros comportamentos, né, de estilo de vida. Muito interessante esse estudo. Aqui já, passando para um outro estudo, esse sim, já um estudo, um ensaio clínico, né, com grupo controle e com randomização, né, efeitos de um treinamento baseado em treinamento HIIT, né, com um programa chamado HABIT-B, né, e esse estudo, né, desenvolvido no Japão, trabalhou com mulheres que receberam tratamento para o câncer entre 20 e 59 anos, num período, né, após tratamento, variando entre 2 e 13 meses, foram divididos 2 grupos, né, de 30 mulheres, e uma intervenção de 12 semanas, que vocês vão ver à esquerda, né, e um grupo que apenas foi acompanhado, monitorado, sem a intervenção dos exercícios, né. Aqui está o programa que combina, né, o treinamento intervalado de alta intensidade, né, com aconselhamento e também atendimento online via tecnologias da informação e da comunicação, né, distribuídos aí nas 12 semanas. Então foram 36 sessões, né, de HIIT, 10 minutos de cada sessão, e também algumas intervenções de aconselhamento no início, ali nas primeiras semanas, e também uma vez por semana o uso das tecnologias da informação e da comunicação, uma vez por semana o suporte de uso das tecnologias da informação. Aqui está um exemplo do uso do aplicativo, né? Como é o japonês, está aí de uma forma difícil da gente identificar. E aqui um exemplo do protocolo de exercícios que eles demonstraram, né? Esses que foram feitos até 36 vezes durante 12 semanas. Sobre esse estudo, é importante salientar o fato, né? Vocês podem se perguntar, e foi medido que tipo de informação foi verificado? Informação principal, que foi o VO2 máximo, né? Em milímetros de oxigênio por minuto, né? E eles esperavam, né, que o grupo que realizou o treinamento intervalado de alta intensidade, combinado com o suporte de tecnologia da informação e da comunicação, que eles melhorassem até 10% o valor do VO2, que partia na média de 26, aproximadamente, ml de oxigênio minuto. E eles viram, nesse período, que foi efetivo essa mudança no grupo de mulheres que fizeram um tratamento para câncer. Então, isso é relativamente... na verdade, isso é bem importante, né? Pensar que esse grupo de mulheres que recém, né, fizeram tratamento, né, para câncer, né, conseguiram melhorar o seu fitness, não diria nem o seu fitness, né, mas melhorar a sua performance aeróbica, né, no pós-cirúrgico. Esse outro estudo é só para comentar um aspecto que é importante à atividade física também, que são os aspectos relacionados ao feedback, né, que os instrutores podem realizar para uma determinada atividade e fazendo isso à distância. Então, esse estudo monitorou aspectos como, por exemplo, o comportamento do olhar dos praticantes em relação ao feedback que eles recebiam dos treinadores usando as tecnologias. Então, destaco aqui dessa imagem, né, uma dica muito importante para muitos que estão aí nesse tempo de Covid-19, atuando com mediação das tecnologias, né, ou seja, os audiovisuais
são significativamente mais interessantes em vários aspectos, né, da intervenção, em relação a, por exemplo, ao uso de textos informativos, né? Então, ao invés de você encaminhar um texto, não que você não possa, né? Mas que ele seja complementar. É o audiovisual, né, o principal ali aspecto favorecedor do feedback, seja na manutenção, né, do olhar, né, da duração do olhar para o feedback que está sendo dado, como a fixação, né, o tempo de fixação do olhar naquela tarefa que está sendo requerida em relação ao feedback, né? Então, isso fica aqui claro, né, nessa tabela também, né, a mesma informação, ou seja, valores bastante importantes, né, bastante significativos em relação a essa questão do tempo do olhar. Aí a gente sai vamos dizer assim, do primeiro mundo, né, e a gente cai numa realidade que é a realidade das escolas públicas no Brasil, né, e a educação física escolar, aqui é um recorte de uma revista Educação Temática Digital, um trabalho da Universidade Federal de Fortaleza, do grupo de lá, e que analisou, né, a realidade dos professores da rede pública municipal. Aqui a gente vai ver que, por exemplo, em um ano, né, o absurdo, né, zero uso, né, de laboratório de informática. A gente está falando de uma coisa muito básica, né? E também, aqui novamente, falando sobre as aplicações informáticas variadas, né, na educação física. E aí a gente vai ver ali que a internet é uma que aparece até com certo uso, mas ainda prevalece o nenhum uso, né? Então, assim, a gente tem um verdadeiro hiato, né, entre o que há de tecnologia disponível e do que representa uma verdadeira exclusão digital, né, nesses aspectos. Tá? Então, a gente tem que pensar em radicalizar esse aspecto, ou seja, não podemos, a troco de dizer assim, essa onda de tecnologia eu não vou surfar, né? A gente não pode, ao meu ver, entrar nessa onda, né? Porque senão a gente vai estar promovendo algum grau de exclusão digital. Ainda nesse mesmo estudo, só para citar os pontos positivos, né? Que os professores reconhecem que melhora a aprendizagem, né? E há maior interesse do aluno quando usa esse tipo de ferramenta, né? Mas destaco ali entre os aspectos negativos, né, se tratando da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, você vê que a própria Secretaria, já na tabela 2, ali, a própria Secretaria Municipal de Educação, né, ela retirou, né, de professores os laboratórios de informática e não os reativou, né, mesmo com outros profissionais. Então, e falta de conhecimento e apoio, né, para a formação e utilização. Então a gente está aí nesse momento, né, em que as crianças não podem voltar para a escola, e está aí o resultado desse atraso, né, no desenvolvimento da ciência, né, da tecnologia e da pesquisa universitária em relação a esses modos, né, de se fazer a educação física e a atividade física por meio das TICs. Aqui eu vou contar uma breve história, brevíssima mesmo, eu prometo, e destacar que eu tenho assim, essa ligação, né, com a educação à distância há algum tempo, né? E nessa linha do tempo, contar que em 1996 eu ingressei na Faculdade de Educação Física, e nesse mesmo ano foi o marco legal civil da internet no Brasil, ou seja, os civis no Brasil não usavam a internet antes disso. Então, quando eu entrei na graduação, começou a internet de escada, demorada, muito diferente da realidade de agora aqui, né, com vocês, com tantas pessoas assistindo em tantos lugares diferentes, né? Isso seria impossível em 1996 dessa forma, né? Então a evolução foi muito grande, evolução técnica, né? E dos usos também, das antropotécnicas em relação a essas tecnologias. E o primeiro curso de graduação no Brasil foi de pedagogia à distância também no mesmo ano do marco legal. Ou seja, o ex-ministro Paulo Renato era um dos sócios da FAEL, né, ministro da Educação.
Então, ele trouxe todo um aparato internacional de EAD e já tinha colocado em prática naquele tempo, lá na cidade de Lapa, pertinho de Curitiba. Primeiro curso de pedagogia à distância. No ano 2000, na verdade eu me formo no ano de 1999, no ano 2000 eu abro uma startup, a Gimnos, e eu tinha um site feito no Microsoft Front Page, o mais básico possível. Mas o que acontecia? Os meus clientes de personal trainer, eles tinham todos os treinos registrados em planilhas de dados e softwares, que se porventura eles fossem ao médico ou trocassem de treinador, eles podiam levar essa informação em senhas criptografadas, então elas abriam uma página no seu nome e abria todos os dados dos treinos. E eu tenho isso com muito orgulho arquivado até hoje de todos os meus clientes. É um banco de dados extraordinário para mexer, em termos de pesquisa, inclusive. Em 2002, eu ingresso no curso de mestrado em Ciência do Movimento Humano e ali, já com toda essa minha inquietação em relação às tecnologias, eu escrevo o primeiro ensaio, inclusive publicado numa revista onde o Márcio, que está aqui mediando hoje, nós trabalhamos juntos, Márcio. Incrível, né? Em 2010, eu ingresso no curso de especialização em tecnologias de educação à distância, na UNC, já prevendo, né, já tendo essa visão de futuro, né, e teria realmente um impacto grande, né, um futuro muito próximo às tecnologias da informação e da comunicação. Em 2011, olha só, eu sou convidado pela FAEL, a faculdade primeira lá a oferecer pedagogia, para ser docente do curso de pedagogia à distância e produzo material didático, metodologia do ensino de educação física para pedagogos, né? Eu acabo lecionando. Aí em 2011 eu faço o concurso para a UFRN, em 2012 eu ingresso. E o concurso que eu fiz, olha só, para trabalhar na CEDIS, Secretaria de Educação à Distância. Em 2017, inicia o primeiro curso semipresencial, ou seja, parte à distância, parte presencial, de psicomotricidade e clínica escolar, que encerrou em 2018. E, ironia do destino ou não, estamos aí em emergência sanitária da Covid, e até as aulas presenciais estão sendo feitas de forma remota. Então, aqui eu não vou falar de cada um desses textos, né, mas os artigos, né, vocês podem procurar informações comigo posteriormente, caso tenham interesse, né, mas aqui destacando o primeiro, que é esse ensaio, né, eu lembro que o Helder Guerra foi um profissional de educação física muito envolvido com currículo e tal, e ele teve a oportunidade na época de ler esse artigo e foi avaliador do curso, né, ele me detonou lá porque eu critiquei, porque na proposta curricular dele, do Helder Guerra, na época, tinha que ensinar Excel e Word para os alunos de graduação em educação física. E eu critiquei dizendo que não, que isso era absolutamente defasado e não correspondia com o futuro rápido que vinha pela frente, né? Aqui estão livros, meus primeiros livros, eles foram publicados para cursos à distância. Então, o primeiro que eu falei aí, primeiro não, o segundo livro, mas esse que eu falei de Fundamentos de Metodologia de Educação Física, foi feito para o curso de Pedagogia à Distância. E Neuropsicologia é um livro que eu publiquei para o curso de especialização em Neuropsicologia de um grande grupo, né, de educação à distância do Brasil, que é a Uninter, né? E a minha especialização foi um estudo sobre as graduações de Educação Física à Distância. E aqui há um hiato bem importante, né? Então, eu utilizei, né, na minha especialização a ferramenta EMEC, né, do MEC, e hoje temos 196 cursos à distância, de educação física à distância no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, pesquisando pelo estado, o Rio Grande do Norte hoje tem 43 municípios com sede ou polo de curso de educação à distância. E somente em Natal tem 20 instituições oferecendo licenciatura em Educação Física à Distância ou bacharelado em Educação Física à Distância. Eu disse que desde então trabalho na UFRN, né, e aqui está o Moodle, né? Moodle é uma tecnologia de software livre desenvolvida na Austrália,
para fins não lucrativos, e a CEDIS adota isso. E uma experiência, né? A Google desenvolveu um protótipo que você monta, baixa da internet de acordo com o modelo do seu celular. Você faz com durex, se faz com grampo, papel e elástico, né? E na aula de metodologia das artes marciais, né, foi possível, por exemplo, fazer uma brincadeira aqui, que é usar uma câmera em 360 graus, possibilitando, então, né, visão em cima, visão embaixo, e o conceito de telepresença. Né? Então, isso aqui também somente para ilustrar, né, esse aspecto, com licença. Só saindo daqui. E nesse momento de pandemia, o projeto de extensão, então falei do ensino, né? Projeto de extensão Capoeira do Brasil fornece orientações de exercícios, né, para os participantes, fazendo com que eles mantenham, né, os níveis mínimos, né, de atividade física. Ano passado eu escalei o ponto mais alto do Rio de Janeiro, um dos mais altos do Brasil, Agulhas Negras, e usei o aplicativo Samsung Health, né, só para uma ilustração, né, mostra o mapa, ele mostra a altura, que foi a elevação, né, aí chegando quase a 2.800 metros aproximadamente, né? E aqui inclusive a velocidade, né, da marcha durante a escalada. Vocês veem que em azul, no início, né, uma marcha em terreno plano ainda, dentro da média humana, entre 4 e 6 km por hora, e depois reduzindo à medida que ficava mais íngreme, né? Então essas são ilustrações, esse livro contando aí o uso das tecnologias para encontrar, né, os picos do Brasil, né, vai sair em breve. O primeiro volume é a escalada de Agulhas Negras, né? Aí o grupo de estudo em ludomotricidade da UFRN, onde eu lidero, né, junto com o professor Jonas, tem uma linha de estudo em jogos eletrônicos e comportamento. E aqui a plataforma do repositório da universidade nos mostra o aluno o Jorge Gadelha, egresso do mestrado, que apresentou um estudo aí sobre os jogos eletrônicos na educação física escolar. E lembrando que está na BNCC, né, os jogos eletrônicos na educação, no ensino fundamental. E aqui uma ilustração, né, do trabalho dele, né, com o Just Dance, né, uma das possibilidades de jogos eletrônicos que o César vai falar mais adiante aí para vocês. E aqui alguns relatórios espontâneos ao lado, né, mostrando a satisfação dos estudantes, né, da educação básica, né, em relação a isso. Né. Entre as conclusões do George, né, destacando aqui, por exemplo, que os jogos eletrônicos motivam os alunos a estarem presentes nas aulas de educação física, o que ficou nítido quando analisados os relatórios espontâneos. Né. Em pesquisa, no meu doutorado, estou fazendo aí, junto com uma plataforma online, a avaliação do aprendizado motor, né. Aí aqui quem tiver mais interesse vai poder observar isso depois, né, mas aqui esse estudo ele foi feito, né, a partir de um processo de validação, né, que já tem uma validação de construção para o mesmo avaliador, com um alto índice um R bem alto, né, 0,94, e aqui uma demonstração, né, do aprendizado após 12 sessões de 50 minutos, né. Eu estou vendo que o Bruno estava aí presente, o Bruno é estudante, é egresso da graduação, hoje fazendo mestrado, ele participou desse estudo aí. E hoje, 24 anos, lembrando lá que começou em 96, né, o SEV, né? Então, parabenizar aí o Laércio e Elias Pereira, né? O maior portal de educação física no Brasil. Passei já do meu tempo, mas pouco, fazendo minhas considerações finais. Enquanto humanos, somos impelidos pelo impulso de domínio, né? E a internet é um desses espaços, né?
nós, na nossa praxis humana, né, a gente desenvolve antropotécnicas, tecnologias, né, mas a gente não pode esquecer do caráter que pode ser extremamente excludente, né, dessas tecnologias. Então, a gente tem que ter essa consciência política, né, do uso disso, né, para não excluir. A gente já está nesse processo de exclusão. Né? É importante se destacar. Teoricamente, virtual e real precisam ser relativizados, né? E tanto a tecnologia nos influencia, quanto o nosso processo de humanização influencia as tecnologias, numa dialética. Né? Cientificamente, existem estudos sobre as relações de atividade física e tecnologias e crescem exponencialmente. Né? Haja visto o grande interesse social, né? Da atividade física e das tecnologias. O estado de arte da pesquisa em atividade física e as tecnologias revela predomínio das publicações internacionais sobre as nacionais, tanto em quantidade quanto em qualidade. E a educação física escolar é pouco explorada e subdesenvolvida em relação a esses usos. E apesar desse baixo desenvolvimento, né, no Brasil, tem 196 cursos formando professores de educação física por meio das tecnologias. TICS e atividade física, um campo promissor de pesquisa e intervenção, haja visto os resultados dos ensaios clínicos, randomizados, revisões sistemáticas e alguma evidência de meta-análise. Me despeço com o Spinoza. Todo ser é potência, potencialidade de cada um se desenvolve na relação. Que relação? A relação sapiens-tecnologias. E aqui está o Ítalo, né? Surfando as suas ondas na pré-temporada. Eu deixo essa pergunta. Como os estudiosos e profissionais da atividade física devem se relacionar com as TICs? Muito obrigado. Os meus contatos e o meu blog, caso eu queira entrar em contato, firmar parcerias. Agradeço a atenção de todos.